Meu querido amado pastor Lucas, suba, por favor. Muito obrigado por ter estado connosco. De Minas Gerais, terra do pão de queijo. Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado. Dizem por aí, andam a falar de si já aí, na boca do povo, você canta bem. Há controvérsia. É? Não é unanimidade. Ok. Então nós queremos. Vamos orar pelo pastor. Levanta os teus braços. Pai, nós te damos graças, Deus, pela vida do teu filho, teu servo. Obrigado, Jesus, por teres trazido até cá, até nós. E por este privilégio. Obrigado por usares os teus servos, o pastor Júlio, a pastora Renata, por o encaminhares até nós. Acreditamos piamente que nesta manhã será uma manhã de glória, de poder, de unção. Acreditamos também que irás usá-lo como instrumento de impacto e avivamento nas nossas vidas. Usa-o poderosamente. Que as tuas palavras sejam as palavras do teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, obrigado. Queridos, bom dia, graça e paz. Amém. Amém. O povo do Glória a Deus já está aí. Maravilha. Deus é bom. E a misericórdia do Senhor dura para sempre, não é verdade? Louvo a Deus pela oportunidade de estar nessa casa. Obrigado, pastor, pela confiança. Obrigado, meu amigo pastor Júlio e toda a sua casa que tem nos tratado com honra e muita presteza nesses últimos dias. A turma da IBR já está aí? Cadê a turma da IBR? Não vieram todo mundo, né? Verdade. Mas o Nascimento está aí, que tem nos abençoado muito nesses dias, e louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo de número 2. Eu quero trazer uma palavra do Senhor a seu coração. Quanto tempo eu tenho, pastor? Vai estar lá. Perfeito. Obrigado. Êxodo, capítulo de número 2. Você pode se colocar de pé? Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Esse é o clamor do nosso coração nessa manhã, Jesus. Êxodo capítulo de número 2, verso de número 15. Quem achou pode dizer amém. Então, quando o faraó soube disso, tentou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da face de Faraó e habitou nas terras de Midian e se assentou junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e elas vieram e tiraram água e encheram seus bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram, mas Moisés se levantou e as ajudou e deu de beber ao seu rebanho. Quando elas vieram a Reuel, seu pai, ele disse: por que vocês voltaram tão cedo hoje? E elas disseram: um egípcio, diga comigo, um egípcio, nos libertou da mão dos pastores e também tirou água suficiente para nós e deu de beber ao rebanho. E ele disse às suas filhas: e onde ele está por que vós deixastes o homem partir? Chamai-o para que ele coma pão. E Moisés ficou contente em habitar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, e ela lhe deu um filho, e ele chamou seu nome Gerson, pois ele disse: fui estrangeiro em uma terra estranha. E aconteceu ao passar do tempo que o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e eles clamaram, e seu grito subiu a Deus por causa da servidão. E Deus ouviu os seus gemidos, e Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus atentou para eles. Pai, ministra aos nossos corações nessa manhã. Nós precisamos ouvir tua voz. Em nome de Jesus oramos, amém, amém. Pode se sentar. Escute uma coisa, eu quero começar essa manhã dizendo para você algo que é extremamente necessário que tu guarde na tua mente e no teu coração. Veja,
Eu preciso dizer para você que Deus tem um objetivo, Deus tem um plano e Deus sempre tem alguém em mente. Você crê nisso? Diga para quem está do teu lado: Deus tem um objetivo, Deus tem um plano e Deus tem alguém em mente. Veja bem, a Bíblia diz que quando Abrão peca, em Gênesis capítulo de número 15, quando ele peca na terra do Egito, faz aquilo que ele não deveria fazer, foi expulso pelo faraó daquela terra, e ele caminha e faz o retorno de onde ele não deveria ter saído, que era o lugar da promessa. A Bíblia diz que o Senhor estabelece uma punição, não apenas para Abrão, mas principalmente para a sua descendência. Em Gênesis 15 o Senhor vai dizer: olha, saiba tu que a tua descendência será escrava numa terra alheia, e eles sofrerão lá por 400 anos. O pecado era de Abraão, mas a sua geração agora estava condenada pelo Senhor a padecer 400 anos por conta de uma situação que Abraão havia feito e de um pecado pelo qual ele não havia se arrependido. E a Bíblia vai dizer que, embora o Senhor havia liberado uma palavra de condenação sobre ele por conta de seu erro, lá na frente o Senhor também já pensava em quem ele usaria e em quem ele confiaria a árdua missão de trazer de volta Israel para o lugar da promessa. A Bíblia diz que 70 pessoas entraram na terra do Egito junto com Jacó e a sua família. Eram o povo que continha a promessa. E qual era a promessa? Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Havia uma palavra, uma promessa de Deus de crescimento sobre aquele povo, e eles foram para o Egito. Jacó e toda a sua família foram para o Egito para viver uma vida com José, que agora se tornara governador daquela nação. Eles desceram para o Egito para desfrutar de um tempo de bonança e de estabilidade, mas a Bíblia diz que os anos se passaram e agora o Senhor vai cumprir a sua palavra a Abraão de que a descendência dele padeceria em terra estranha por 400 anos. Agora, apesar e muito embora aquele povo era o povo da promessa, estar debaixo de uma promessa não os impediu de viver um tempo de adversidade, de problema, de frustração. Estar debaixo de uma promessa e ser o povo da promessa não os impediu de viver situações desagradáveis, desconfortáveis e complicadas. E eu preciso dizer para você nessa manhã que estar debaixo de uma promessa não vai impedir que você viva tempos de cativeiro. Estar debaixo de uma promessa não vai impedir que você viva tempos de tribulação e adversidade. Estar debaixo de uma promessa não vai impedir que situações ruins, adversas e complicadas venham sobre você. Mas estar debaixo de uma promessa é ter certeza que por mais que nós passamos lutas, dificuldades, adversidades e provações, o Deus que prometeu é fiel para cumprir, e Ele fará acontecer independentemente do cenário. Independentemente do cenário, porque veja, eles tinham uma promessa, tanto de crescimento quanto de punição, e o Senhor estava cumprindo a sua promessa de punição, mas a Bíblia diz que no lugar onde eles estavam vivendo a punição ou a complicação daquilo que o Senhor havia prometido que faria, também era o lugar onde eles estavam se tornando uma grande nação. Por isso eu gostaria de te fazer entender nessa manhã que uma grande promessa nem sempre se cumpre no cenário mais favorável. A gente espera que as promessas de Deus vão começar a se cumprir no meio de tudo estando bom, das bondades e benesses de Deus. Esperamos que suas promessas irão se cumprir no tempo mais oportuno e favorável a nosso respeito, mas nem toda promessa se cumpre no melhor tempo, nem toda promessa se cumpre no melhor cenário, e às vezes a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida no seu momento de maior tristeza, adversidade e provação. E quando eu digo isso, eu digo sobre a minha própria experiência, porque um dia o Senhor disse para mim: eu vou te levantar como pastor, e eu vou usar a tua vida como pastor. O que Deus não tinha me falado é que para que eu me tornasse pastor, o meu pai teria que morrer.
E enquanto eu estava velando meu pai, veio alguém e disse: vem cá, deixa eu falar contigo uma coisa. Nós queremos que você seja o nosso pastor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está pronto para viver a maior alegria da sua vida, mesmo no seu tempo de maior pranto? Você está pronto para viver a sua maior, o seu tempo de crescimento e ápice em Deus, mesmo nos lugares mais desfavoráveis? Você está pronto para viver aquilo que Deus está dizendo que você vai viver, muito embora o cenário pareça difícil de acontecer? Porque entenda uma coisa: para Deus não existe cenário impossível. Para Deus não existe cenário impossível. Sabe, quanto mais o povo era afligido, a Bíblia diz que mais eles cresciam. Quanto mais eles apanhavam, mais eles se multiplicavam no Egito. E é por isso que eu digo que a promessa vai se cumprir independentemente do cenário. Sabe, e eu digo para você, meu irmão, está difícil a tua vida? Tá, mas deixa eu te dizer, vai ter crescimento nela em nome de Jesus. Estão querendo o seu mal, mas vai ter crescimento na sua vida em nome de Jesus. Estão tentando te parar, mas Deus já determinou que essa estação será uma estação de crescimento. Então diga para quem está do teu lado: nada e nem ninguém vai parar o teu crescimento. Alguém crê nisso nessa manhã, por favor? Aleluia. Era tempo de crescimento. E quando o Senhor determina que é uma estação de crescimento, por mais que Faraó diga que é tempo de morte, ainda assim vai ter vida em nome de Jesus. Veja bem, Faraó havia determinado a morte dos meninos. Deus levanta Sifra e Puá, que foram tementes a Deus e não cumpriram a ordem de Faraó de matar os meninos hebreus. E muitos foram salvos das mãos de Faraó por causa da atitude delas em desobedecer Faraó. Moisés nasce, e embora os seus pais se alegrassem com o seu nascimento, eles não poderiam mostrá-lo. Por quê? Porque aquela estação era de crescimento, mas o tempo em que eles estavam vivendo era um tempo de morte aos meninos nascidos. Então escute uma coisa, irmão, guarde isso para você. Nem tudo aquilo que Deus está fazendo crescer na sua vida nessa estação vai trazer alegria e conforto para aqueles que estão à sua volta. Nem tudo aquilo que Deus está fazendo nascer na sua vida será bem-vindo para as pessoas. Alguns milagres, quando nascem, precisam ser guardados, preservados, escondidos. Nem tudo que acontece na tua vida tu pode postar no Facebook, sabia disso? Nem todo milagre que Deus está gerando nesse tempo você pode postar no Instagram, porque não é todo mundo que vai se alegrar com a sua vitória. Nós temos a facilidade de chorar com quem chora, mas nós temos a dificuldade de se alegrar com quem se alegra, porque a alegria do outro me ofende, porque talvez eu não esteja vivendo no mesmo tempo de crescimento que o outro. Então quando eu vejo alguém crescer, eu já me irrito, fico nervoso, fico bravo, porque eu não quero ver ninguém crescendo, eu quero apenas que eu cresça, que eu apareça e que todo mundo diminua. Entendi? Nem todo tempo de crescimento vai trazer alegria para quem está à sua volta. E é por isso que, para proteger aquilo que o Senhor está fazendo nascer nesse tempo, talvez tu tenha que se trancar, ficar recluso e deixar o Senhor cuidar e crescer aquilo que Ele está confiando nas suas mãos. Mas sabe, pastor, o problema de muita gente é querer crescer para cima quando ainda é tempo de crescer para baixo. Tem muita gente querendo aparecer para cima, mas ainda não tem raiz sólida para se firmar e se sustentar naquilo que o Senhor está fazendo. Escute uma coisa, Deus ainda não cumpriu algumas promessas nas nossas vidas, porque nós queremos o crescimento superficial, que é daqui para cima, mas nós não queremos crescer daqui para baixo. Mas o que sustenta o crescimento não é aquilo que se vê da terra para cima, é aquilo que está da terra para baixo. Tantas quantas são as promessas de Deus, todas elas têm nele o sim, o amém, é o que o texto diz, concorda comigo? Agora,
Em muitos casos, Deus se vê impedido de cumprir a promessa na minha e na tua vida, porque nós não temos base de sustentação para aguentar. E Deus não irá colocar em nós aquilo que nós não conseguimos suportar. E às vezes, Deus fica impedido de cumprir a promessa, porque se Ele cumpre a promessa, sucumbe. Mas deixa eu avançar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta nisso. Era tempo de crescimento, mas a estação era de sofrimento. Então eles precisavam guardar o milagre. Por um tempo eles precisavam esconder o menino. E tem coisas que Deus nos dá, volta a dizer, que precisam ser escondidas, guardadas, até que chegue o tempo de serem liberadas. Porque ao passo que existem coisas que Deus nos dá, que só vão crescer se forem escondidas, também existem coisas que Deus nos dá, que só vão crescer quando elas forem mostradas. Parece meio paradoxal, parece meio estranho, mas é verdade. Mas é verdade, sabe? E eu vou dizer para você que havia o tempo de esconder Moisés, como também havia o tempo de colocar Moisés no cesto e empurrá-lo rio abaixo para que todos pudessem ver. Há o tempo em que tu vai precisar se esconder. Elias, esconde-te. Mas há um tempo em que a voz do Senhor vai dizer: Elias, volta e mostra-te a Israel. E por isso eu preciso dizer para você: aprenda a discernir os tempos e as estações, para que você não libere aquilo que precisa ser escondido e não esconda aquilo que precisa ser liberado. O erro de muita gente é tentar liberar aquilo que Deus está dizendo para esconder e tentar esconder aquilo que Deus está dizendo que é para liberar. Deus precisa tirar Moisés da casa dos seus pais, muito embora num primeiro momento ele precisava esconder Moisés dentro desse mesmo lugar. Sabe, Moisés sai da casa dos seus pais, vai para a casa da filha de Faraó e agora ele vai crescer como um príncipe no Egito. Deus precisava de Moisés ali como um príncipe no Egito, para que ele crescesse, para que ele aprendesse tudo o que era necessário a um príncipe saber. Moisés foi criado como neto de Faraó, príncipe de uma nação da mais poderosa de seu tempo, e ele recebe todo o conhecimento adequado para pessoas que eram da realeza. Moisés cresceu um egípcio, e eu preciso dizer para você, em tempo de crescimento, você precisa crescer. Mesmo que em seu coração Moisés fosse um israelita, mesmo que em seu coração ele tivesse o sentimento que os israelitas tinham, e ele até matou alguém para defender um israelita, para defender um de seus irmãos, foi descoberto, fugiu para Midian, fugiu para longe de sua terra, e lá em Midian, a Bíblia diz para nós que ele vai proteger as pastoras, filhas de Reuel. A Bíblia vai dizer para nós que os pastores daquele lugar estavam perturbando aquelas moças, e então Moisés se aproxima, liberta as moças e dá água de beber para os seus animais. Em Midian ele salva essas moças, e quando o pai delas pergunta quem havia salvo, elas disseram: quem nos salvou foi um egípcio. Por quê? Porque quando eles olhavam para Moisés, ele tinha cara de egípcio, jeito de egípcio, roupa de egípcio, falava como egípcio. Mas Deus não o havia chamado para ser egípcio. Deus fez com que ele crescesse no Egito, mas a verdade é que lá dentro de si, Deus o havia chamado como pastor de Israel. Entenda uma verdade sobre o seu destino. Existem lugares que Deus nos leva para crescer, mas às vezes Deus precisa nos tirar desses mesmos lugares para nos fazer amadurecer. Porque um tempo de crescimento não significa um tempo de amadurecimento. E se tu quiser viver aquilo que Deus tem para você, apenas o crescimento não te basta, precisa amadurecimento. Em tempo de crescimento, Deus trabalha a sua estatura. Em tempo de amadurecimento, Deus transforma o seu caráter. Moisés saiu do Egito um príncipe com todas as mordomias, regalias de ser da família real, ou que a família real lhe proporcionava, mas havia um plano de Deus sobre ele. Para cumprir esse plano, Deus precisava tirar ele desse lugar e levá-lo para outro, para que ele pudesse amadurecer.
Sabe, em algumas estações Deus trabalha o nosso crescimento, em outras Deus trabalha o nosso amadurecimento, e aí que é o problema, porque nós não queremos aceitar quando Deus está nos tirando de um lugar onde nós estamos crescendo, para nos levar para um lugar onde nós vamos amadurecer, porque o lugar do amadurecimento, às vezes é muito mais complicado do que o lugar do crescimento. Porque no lugar do crescimento você recebe tudo aquilo que é de bom para crescer, mas o amadurecimento, meu irmão, a forja é feito a ferro e fogo. Para que você cresça, você precisa ser bem alimentado, mas para que você amadureça, você precisa ser bem forjado. E a gente se acostuma tanto a comer bem, beber bem, para crescer bem, que quando Deus nos tira desse lugar e nos leva para um outro de extrema complicação para nos fazer amadurecer, a gente faz birra com Deus. A gente fica bravinho com Ele. Mas se tu quiser viver aquilo que Deus tem para você, entenda, amadureça. Ele tinha cara de egípcio, tinha jeito de egípcio, roupa de egípcio, mas ele não era um egípcio, e esse tempo de egípcio precisava ficar para trás. Escute uma coisa, você nunca vai viver um tempo novo em Deus, se aquilo que você trouxe do seu passado fizer parte do seu presente. Para viver um novo tempo, o passado precisa ficar para trás. Se tu quiser viver uma nova história, a roupa do Egito precisa ficar para trás, o jeito do Egito precisa ficar para trás, os ornamentos do Egito precisam ficar para trás. Se tu quiser viver uma nova história, o Egito tem que morrer. Não dá para viver um novo tempo sem nos despir do tempo que precisa ficar para trás. O tempo do Egito acabou. Agora era hora de cara nova, roupa nova, função nova e autoridade nova para viver um tempo novo. E aí justamente isso, pastor Júlio, que difere os homens dos meninos. E difere aqueles que vencem e rompem no deserto daqueles que sucumbem nele. É porque muita gente não rompe no deserto, porque ainda quer ser o príncipezinho que deveria ter ficado para trás. É tempo de amadurecimento. Ou você muda para viver uma nova estação, ou vai continuar preso numa fase que já passou. Eu não ia pregar essa mensagem agora de manhã, mas enquanto o Ministério de Louvor cantava a última canção, Deus do Avivamento, né? Foi aí que o Senhor me mandou trocar a mensagem dessa manhã. E eu quero falar com você sobre avivamento. Sabe por quê? Nenhum avivamento vem antes de uma estação de amadurecimento. Porque avivamento sem maturidade gera meninos sem responsabilidade. Veja, Deus só encontrou Moisés. Deus só encontrou Moisés quando Deus olha e vê Moisés vivendo como homem e fazendo aquilo que precisava ser feito. Moisés nasceu, Deus não se encontra com Moisés. Moisés cresceu no Egito, Deus não se revela a Moisés. Moisés foi para o deserto, Deus ainda também não se revelou para ele. Mas Êxodo 3 vai dizer, Êxodo 3 vai dizer que Moisés um dia estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. Êxodo capítulo de número 3, verso 1. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus até Horebe. E o Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Escuta, Deus não encontra Moisés quando ele era um príncipezinho. Deus não encontra Moisés quando ele deixa
Ou melhor, Deus não encontra Moisés quando ele mata um egípcio para livrar um dos seus irmãos da mão dele. Mas Deus encontra Moisés quando ele deixa o Egito para trás e se torna um homem amadurecido. No Egito Moisés cresceu, mas ainda tinha tempo de fazer aquilo que não deveria ser feito. Ele cresce no Egito, mas ele mata alguém que ninguém pediu para ele matar. Deus não pediu para ele matar ninguém, mas ele fez, porque tinha tempo para fazer aquilo que o seu coração desejava. Tinha tempo para viver inflamado por suas paixões. E eu gostaria que você entendesse algo muito importante nessa manhã, é que crianças são movidas pelos seus desejos, jovens são movidos pelas suas paixões, mas apenas os adultos são movidos pelas suas responsabilidades. O que te faz levantar todo dia de manhã para ir trabalhar? Com certeza não deve ser hobby. O que te faz levantar de madrugada todos os dias e ir atrás do sustento da sua casa? Com toda certeza não é a boa vontade do seu coração. Não é? Até porque se tu olha na geladeira, tem tanto boleto agarrado lá esperando para ser pago, não é verdade? É tanto boleto para ser pago, não é verdade? Adultos são movidos pelas suas obrigações. Deus não chama Moisés quando ele mata um egípcio, porque matar um egípcio foi motivado pela sua paixão. Deus chama Moisés no deserto enquanto ele pastoreava as ovelhas, porque pastorear as ovelhas era a sua obrigação para sustentar sua casa e manter a sua família. Escuta, há um propósito de Deus sobre você, e eu disse isso lá no começo. Há um propósito e Deus quer muito chamar você, mas antes de confiar algo grande a você, primeiro Deus precisa forjar o seu caráter, e o caráter de alguém é forjado quando esse alguém faz aquilo que precisa ser feito, independentemente da situação. Faça o que precisa ser feito. Onde Deus encontrou Gideão? Já parou para pensar? Onde Deus encontrou Gideão? Malhando trigo no lagar. Lagar era lugar de malhar trigo? Não era. Era lugar de pisar uva. Mas ele tinha que levar o sustento para sua casa. Então, se só tinha o lagar para ele malhar o trigo, era lá que ele estava fazendo o que precisava ser feito. A Bíblia diz em 1 Reis 19 que o Senhor encontra Eliseu, mas quando o Senhor encontra Eliseu, ele não estava à toa. O que ele estava fazendo? Arando a terra para plantar, atrás de juntas de boi. Escuta uma coisa aqui. Quer ser encontrado por Deus? Continue fazendo o que precisa ser feito. Continue fazendo o que precisa ser feito. Precisa trabalhar, trabalhe. Precisa orar, ore. Precisa se mover, se movimente. Faça o que precisa ser feito. Deus não chamou ninguém à toa. Todo mundo que Deus chamou estava ocupado com alguma coisa. Todo mundo que Deus chamou estava fazendo alguma coisa que precisava ser feita. Deus não conta com gente que faz aquilo que quer fazer, porque gente que faz aquilo que quer fazer, quando é confrontado na sua vontade, faz birra, dá chilique e sai fora. Deus quer contar com gente que faça o que precisa ser feito, mesmo quando fazer aquilo que significa o que precisa ser feito significa malhar trigo no lagar ou estar atrás de uma junta de boi para arar a terra. Deus não chama ninguém à toa. E todos os que são chamados só serão liberados quando forem amadurecidos. Sabe, querido, Deus conta com pessoas que querem crescer e amadurecer. E amadurecer é entender que dentre algumas coisas eu preciso, para viver uma vida madura e para encontrar o Senhor, eu preciso encontrá-lo apresentando a Ele aquilo que Ele quer que eu apresente, da forma como Ele quer que eu apresente.
Às vezes nós queremos entregar para Deus e apresentar para Deus uma oferta que nós queremos apresentar, quando na verdade o Senhor está dizendo qual é a oferta que Ele quer receber. E quando eu entrego a Deus uma oferta que Ele não quer receber, Ele não irá receber, muito embora eu queira dar. Porque a oferta que Deus quer receber das minhas mãos, Ele precisa receber da forma como Ele vai ser agradado. E por que eu estou dizendo isso para você, que Deus não chama ninguém à toa e que Deus precisa de gente madura? É porque pessoas maduras entendem que para servir a Deus da melhor forma, elas precisam entregar os seus corpos vivos. Portanto, irmãos, apresentai-vos os vossos corpos vivos, em sacrifício, um sacrifício vivo, agradável, que é o vosso culto racional. Então, maturidade é entender que eu preciso cuidar de mim mesmo. Como diz Paulo a Timóteo, cuida de ti mesmo. Deixa eu perguntar para você, você anda cuidando de você mesmo? Eu disse isso na igreja do pastor Júlio essa semana, e eu vou repetir para você aqui nessa manhã. Escute bem, qual foi a última vez que tu cuidou da tua saúde? Qual foi a última vez que tu fez um exame? Qual foi a última vez que você foi no médico fazer um check-up? Qual foi a última vez que você cuidou da sua saúde? Porque, irmão, Deus tem um propósito muito grande para você viver, mas para você viver tu precisa estar vivo. E te manter vivo não é aquilo que Deus vai fazer, é aquilo que você mesmo faz. Sabe? Cuida de ti mesmo. Homem de Deus, cuida da sua saúde. Homem de Deus, cuida da tua casa. Homem de Deus, cuida da tua família. E cuidar da tua família às vezes é o mesmo que ir no médico fazer uns exames para ver como é que está a tua saúde. Sabe por quê, meu irmão? Porque se tu morrer, ninguém vai cuidar daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Sabe, pastor, nós vivemos um tempo de negligência com o corpo que Deus nos deu, com a vida que Deus nos deu, achando que no futuro, quando alguma coisa der errado, Deus vai nos livrar. E eu digo isso da minha própria experiência, porque eu vivia uma vida terrível no que dizia respeito à minha alimentação, até que um dia meu médico disse para mim: se tu não cuidar da tua vida, tu vai morrer. Se tu não fizer teu tratamento direito, você vai morrer. E foi logo depois de um dia que a minha esposa disse para mim: amor, as crianças estão desmamadas, agora é hora de levantar os caídos. Aí eu parei e pensei, falei: ora, minha esposa quer levantar os caídos e o médico disse que eu vou morrer, quem vai desfrutar disso? Falei: doutor, vamos fazer esse tratamento agora. É agora, não é amanhã, não é agora. Cuida de ti mesmo, irmão. Um dos grandes avivalistas do último século na Inglaterra, aos 29 anos de idade, no seu leito de morte, disse: Deus me deu a mensagem e o cavalo, e hoje eu não posso pregar a mensagem porque eu matei o cavalo. Até quando você vai se matar para depois jogar a culpa em Deus e dizer: Deus levou, Deus quis? Não, é a sua falta de amadurecimento. É a sua falta de lidar com as questões difíceis que tem dentro de você. E aí tu desconta tudo num prato de comida achando que vai trazer livramento para a sua alma. Não vai. Aprenda a lidar com as suas questões e transformar a sua vida do jeito certo, para que você desfrute da plenitude da promessa. Cuida de ti mesmo. Cuida da tua casa. Faz o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Ouça a voz do Senhor e faça a vontade do Senhor. Viva uma vida avivada. E sabe, pastor, às vezes nós queremos viver uma vida avivada e achamos que a vida avivada é quando nós estamos num culto, numa manhã gostosa como essa, e a presença do Senhor invade a casa, como no louvor dessa manhã, e a gente acha que isso é avivamento. Avivamento, quando a gente pula, grita, roda, sapateia e fala em mistério. Mas deixa eu dizer para você, avivamento não é pular, rodar, gritar e sapatear. Muito embora eu amo e seja apaixonado por cada uma dessas coisas, avivamento é Deus acender um fogo e você ter a capacidade de mantê-lo aceso. O avivamento não começa na igreja.
Mas o que desfrutamos na igreja é reflexo do avivamento que vivemos na nossa casa. Você vai desfrutar desse ambiente, o reflexo daquilo que acontece no teu quarto. Quando você entra para lá, fecha a tua porta e fala com teu pai que te vê no oculto, e o teu pai que te vê em oculto te recompensará. Pare de buscar fora aquilo que Deus está dizendo que tu vai conseguir dentro. Tem gente que vive avivamento de congresso, avivamento de pregadores e pregações, avivamento de cultos, mas avivamento de congresso não sustenta ninguém. Avivamento de uma noite não muda uma vida inteira. O avivamento de uma hora não transforma a sua história. O que transforma a sua história é você fazer o que precisa ser feito todos os dias, entrando para o teu quarto, fechando a tua porta e se entregando na presença do Senhor. Não, eu não acredito que você vai viver um avivamento aqui, mas eu acredito piamente que Deus trouxe você nessa manhã aqui para te acender uma chama no seu peito. Que quando você voltar para a tua casa, tu vai manter essa chama acesa todo dia. E no próximo culto você vai voltar para cá e ela vai queimar, incendiar na igreja. E quando você voltar para casa, ela vai continuar queimando, incendiando o teu peito. E no próximo culto ainda vai ter mais fogo ainda. Sabe? Porque o fogo Deus acende, mas a lenha para manter o fogo queimando é você quem coloca. Alabachore me cantará labai. Eu quero encerrar a palavra dessa manhã dizendo para você: o Senhor vai acender um fogo aqui nessa manhã, mas você precisa ter coragem para fazer o que precisa ser feito e colocar lenha nele para queimar todo dia. Todo dia tem que ter lenha nova, todo dia tem que ter lenha nova. Todo dia precisa ter o seu coração rendido diante do altar. Todo dia eu preciso estar prostrado diante dele. Pastor, mas hoje eu não quero orar. Faz o que precisa ser feito. Pastor, mas hoje eu não quero ler a Bíblia. Faz o que precisa ser feito, porque o Senhor só encontrou Moisés quando ele estava fazendo o que precisava ser feito. Deus vai te encontrar quando você estiver fazendo o que precisa ser feito. Para encerrar, Lucas 24, Jesus estava indo embora e ele diz aos seus discípulos algo muito interessante nas suas últimas palavras. Jesus diz para eles o seguinte: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém. A Bíblia diz que 500 pessoas, os historiadores vão dizer que 500 pessoas ouviram essa palavra de Jesus: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. 500 pessoas receberam essa palavra. 50 dias depois, em Pentecostes, só restaram 120. 380 pessoas desistiram ao longo do caminho. 380 pessoas não quiseram continuar unânimes em oração, no partir do pão, reunidos no mesmo lugar. 380 desistiram. A diferença daqueles que recebem e daqueles que não recebem a promessa é o quão dispostos eles estão a continuar fazendo o que precisa ser feito todo dia. 380 pularam fora, até que um dia, de repente, escuta, Deus não vai te avisar do dia que Ele vai fazer, mas quando Ele fizer, vai ser de repente. Mas o detalhe é que o de repente de Deus é construído no dia a dia. 120 reunidos no mesmo lugar. Veio um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa, e todos eles foram batizados no Espírito Santo. Mas só desfrutaram da promessa aqueles que permaneceram fazendo o que precisava ser feito todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até que o fogo caiu do céu. Sabe o que é isso? Maturidade. Há um tempo que Deus te faz crescer, mas há um tempo que Deus te faz amadurecer. E quando você amadurece, Ele te encontra para que agora Ele te libere para viver o propósito. Se coloca de pé.
Eu sinto uma graça de Deus nessa manhã, nesse lugar. Sabe? O engraçado em Deus é que por mais que o Senhor quisesse muito encontrar Moisés e liberá-lo rápido, porque o povo estava sofrendo lá, e Deus não estava indiferente nem insensível ao sofrimento do povo, mas ainda precisava amadurecer Moisés, ainda precisava que Moisés fizesse o que precisava ser feito. Escute uma coisa: não retarde o seu amadurecimento, porque se você retardar o teu amadurecimento, as pessoas vão continuar sofrendo por causa da sua falta de posicionamento. No começo, a primeira fase que eu disse é que Deus tem um plano, Deus tem um objetivo, Deus tem um plano, Deus tem um alguém, Deus tem um objetivo para a sua vida, Deus tem um plano para a sua vida. Você é o alguém que Deus quer usar para alcançar outras pessoas, mas enquanto você não estiver amadurecido o suficiente, vai ter gente sofrendo lá fora, aguardando você chegar. Seja responsável com o seu chamado. Seja responsável com aquilo que Deus confiou a você. Seja responsável com aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Seja responsável e mantenha o fogo aceso que Deus está acendendo sobre a tua vida. Seja responsável. Seja responsável com os dons que Deus te deu. Deus pode usar outro? Pode, porque ninguém é insubstituível no reino. Mas aquilo que Deus chamou você para fazer, apenas você pode fazer. Por mais que outros façam o papel, mas aquilo que Deus liberou sobre a tua vida, apenas você tem. A armadura de Saul não serve em Davi, e as pedras de Davi não funcionam na mão de Saul. Amadureça, se responsabilize, assuma a responsabilidade pela história que o Senhor te confiou. Assuma a responsabilidade por viver aquilo que Deus está te chamando a viver. E eu vou encerrar nessa manhã. Eu vou encerrar nessa manhã convocando você a dar uma resposta para Deus sobre isso que tu acabou de ouvir agora, em nome de Jesus. Nós vamos ministrar uma canção e você vai dar uma resposta para Deus. Deus quer que você seja a resposta de oração da vida de alguém, mas você precisa fazer o que precisa ser feito, viver a sua estação de crescimento, de amadurecimento, para que você seja liberado para isso. Então dê uma resposta para o Senhor nessa manhã. Dê uma resposta para Ele nessa manhã. Então clamamos para que Ele enche esse ambiente. Enche esse ambiente, enche este lugar. Se renda diante dele nessa manhã como resposta. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Diga a ele nessa manhã. Enche este ambiente, enche este lugar. Jesus, nós te damos liberdade, te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Diz a ele, diga, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Levante suas mãos aos céus essa manhã. Levante suas mãos aos céus e entre pelas portas dele com ações de graças. Entre em seus atos com sacrifício de adoração. Enche este ambiente.
enche esse ambiente, enche esse lugar. nós te damos liberdade, Deus, Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. enche esse ambiente, enche esse ambiente, enche esse lugar. Jesus, nós te damos liberdade aqui, te damos liberdade. Que caia o teu Espírito. Vamos, 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 vamos. Pega sua voz essa manhã e diga a ele, vem, vem, vem. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer O que a história nunca viu, vem cumprir. o descrito em Joel. Aviva A terra chama, oh, diga isso. A terra, chama, chama, chama. e aí, mais uma vez, queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra Clama, oh, a terra chama, chama, chama. uma vez mais uma vez. Queremos ver o céu descer. E que seja hoje, e que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, 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 ora vem, que seja hoje. Seja agora, vem derramar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me nessa manhã. Levante as suas mãos aos céus. Há uma graça sendo liberada sobre esse lugar nessa manhã. Receba dessa presença nessa manhã. Tem graça e tem fogo sendo liberado nessa manhã para sustentar você no meio da sua adversidade, para sustentar você no meio dos seus processos. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, aleluia, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar algo do Senhor sobre esse povo, para que eles vivam e desfrutem da plenitude dos sonhos, planos e projetos do Senhor nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, que seja liberado não apenas um tempo de crescimento, mas principalmente um tempo de amadurecimento. E que junto com esse tempo de amadurecimento haja um tempo de liberação, para que o propósito do Senhor seja cumprido em nome de Jesus. Nós honramos o Teu nome nessa manhã.
Nós honramos o teu nome nessa manhã. Nós honramos aquilo que o Senhor está fazendo nessa manhã. Nós te agradecemos porque há renovo do Senhor nessa manhã, nesse lugar. Nós te honramos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Unânimes, foi uma honra servi-los nessa manhã. Que Deus vos abençoe e até uma próxima em nome de Jesus. Espírito que desce com